Pessoal, estamos falando aqui de investimentos. Lembrando que o público-alvo desta série de videoaulas são os médicos ou estudantes de medicina. Vamos falar agora de risco, tá? Gente, o que é risco? Probabilidade, certo? Então, quando falamos de risco, pensamos em probabilidade. Mas probabilidade do quê? Então, vai aparecer para você agora uma frase que o risco é a chance de um retorno de um investimento ser diferente do inicialmente esperado. Tá? Se ele é diferente do inicialmente esperado, pode ser para melhor ou para pior. Tá? Então, inclui a possibilidade de perder parte ou todo do valor aplicado. Com essa definição de risco, a gente já percebe que o risco pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Então, um investimento de alto risco pode significar alto retorno ou muito baixo retorno. Né? A gente pode também dizer que o risco é quanto o nosso investimento varia conforme uma referência. Todo investimento tem uma referência. Se eu aplico na poupança, eu sei que a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, a minha referência é 70% da taxa Selic. Quanto que a poupança varia em um determinado ano dessa referência? Zero, né? Então, a poupança, o risco é praticamente zero. Tá? Então, quando a gente percebe, através dessas definições, o que é risco, a gente começa a entender quais são os investimentos mais ou menos arriscados. Percebemos, então, que alto risco não necessariamente significa alto retorno. Pelo contrário. Se a gente pudesse classificar os riscos numa classificação bem simples aqui, a gente pode classificar eles entre riscos sistemáticos e riscos não sistemáticos. Os riscos sistemáticos são também chamados de riscos de mercado. Então, ele é inerente ao mercado como um todo. Certo? Então, por exemplo, a poupança. Se a taxa Selic abaixa, o meu rendimento abaixa. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Quando investimos em imóveis, normalmente há um risco. Se os juros sobem, o preço dos imóveis cai. As pessoas passam a investir mais nos juros e não em imóveis, entenderam? Então, é um risco sistemático, é o risco do mercado, do segmento, do setor, como um todo. Os riscos não sistemáticos podem ser aplicados a um ativo específico, como por exemplo, se falamos de ações, uma empresa X necessita de um insumo e há falta daquele insumo no mercado. Então, aquela empresa X, ela ficou desabastecida. Ela não consegue mais comercializar os seus produtos. Então, o risco foi inerente àquela atividade específica daquela empresa. Então, se eu investir naquela empresa, eu posso ter tido resultados ruins como investidor. Entendemos assim que os riscos não sistemáticos eles podem ser diversificáveis. Então, amenizamos os riscos quando diversificamos os ativos. Se falamos de risco, logo alguém pode querer saber, mas como quantificamos o risco? Quão arriscado é determinado investimento? O jeito mais comumente utilizado para mensurar o risco é a volatilidade. Então, volatilidade, variação. Para um determinado investimento, se olharmos no retrovisor para o passado, pegamos um ano. Conseguimos saber qual foi a volatilidade daquele investimento no ano passado. Se aplicamos um cálculo para saber o desvio padrão da variação do rendimento do ano passado,
temos então um número. O cálculo do desvio padrão não vem aqui ao caso, né? Sabemos que os investimentos têm uma apresentação normal, né? Conforme aquela curva da normalidade. Isso para nós quer dizer que há uma chance de 68%, busque lá no Google como é que eu cheguei nesse número, daquele investimento cair dentro do desvio padrão, conforme o cálculo da volatilidade, tá? Então, vamos para um exemplo aqui. Se eu tenho um investimento A, que me dá um retorno esperado de 10%, com base no seu histórico. Mas eu tenho um investimento B, que também me dá um retorno esperado de 10%, conforme o seu histórico. No entanto, a volatilidade do A é de 1%, e a volatilidade do B é de 20%. Com isso eu sei que o investimento A ele pode variar de 9% a 11%, certo? Então, é o risco. Então, a volatilidade me dá noções de risco. Já o investimento B, ele pode variar, então, 10%, menos 20%, menos 10% a mais 30%. Perceberam? Então, saber a volatilidade de um determinado investimento me dá a noção de risco. Tá? Então, se eu coloco um gráfico de retorno esperado conforme a referência, eu sei que, de acordo com a volatilidade, haverá uma oscilação em torno da referência. Perfeito. Então, falamos de volatilidade absoluta. No entanto, para deixar um pouquinho mais complicado, a gente pode pensar numa volatilidade relativa conforme a referência. Então, qual é a referência dos investimentos em ações? É o índice da Bolsa de Valores, né? O Ibovespa. Eles fazem uma média, um cálculo lá que é a referência dos investimentos em ações. Então, eu sei que a referência é o índice, é o Ibovespa. Se eu pego um ativo específico, uma ação específica, como, por exemplo, a ação da operadora de telefonia Vivo, eu sei que a volatilidade relativa da Vivo com relação ao índice é de 0,5%. 0,5%, não por cento, tá? É de 0,5%. É metade, 50%. Isso significa que se o índice, se o Ibovespa sobe 2%, as ações da Vivo naquele dia vão subir, se acontecer o esperado, né, vamos chamar assim, 1%. Então, o índice sobe 2%, a Vivo sobe 1%. O índice cai 2%, a Vivo cai 1%. Perceberam? Então, nós temos a volatilidade absoluta e a volatilidade relativa. Esse indicador, esse número, que nos dá a volatilidade relativa, a gente chama de beta. Então, ações em investimentos com beta acima de 1 significa que o risco é maior do que o índice referência. Se o beta é menor que 1, significa que a volatilidade relativa ela é menor do que a referência. Finalizando já essa parte aí de risco, gente, para aqueles que querem se aprofundar no tema, busquem ali no Google o que é o índice Sharpe. Índice Sharpe. Ele é muito utilizado para fundos de ações, fundos multimercado, tá? E ele nos traz, é um índice que nos traz a relação da volatilidade, da rentabilidade pela volatilidade, tá? E esse número varia de 0,5 a 1,5. Quer dizer o quê? Se eu comparo fundos semelhantes, como por exemplo fundos de ações ou fundos multimercado, qual fundo é melhor? Então os dois renderam ano passado 10%. Então o índice Sharpe, ele coloca a volatilidade junto com a rentabilidade. Então eu posso comparar pelo índice Sharpe
qual fundo supostamente teria menor risco. Tá? Para dar uma apimentada aqui na discussão e deixar aí um pouquinho mais confuso, Buffett, né, Warren Buffett, ele diz que o risco de um investimento não necessariamente é dado pelo beta, pela volatilidade, mas sim pela probabilidade daquele investimento nos trazer um resultado ruim no futuro. Tá? E segundo Buffett, e isso eu vou falar na próxima parte, os ativos produtivos, se você pensar no longo prazo, a probabilidade de que ativos produtivos nos tragam resultados positivos é muito mais alta do que os outros tipos de ativo. Tá? Então, para o Buffett, beta não é lá tão importante, índice Sharpe ou a volatilidade. Com isso, encerro essa parte 2 sobre investimentos.